Nos últimos dias, uma comparação começou a aparecer com mais frequência no mercado. Eu tô falando de 2008. E não foi por causa do colapso, e sim por causa do que veio antes dele. Porque a crise de 2008, ela não começou quando tudo caiu. Ela começou quando os ativos começaram a se comportar de forma diferente. E quando você olha para o mercado hoje, algumas dessas peças começam a se encaixar de novo. Antes do colapso de 2008, o mercado não estava em pânico. Só que algumas coisas já estavam acontecendo ao mesmo tempo. O petróleo subia, o ouro começava a corrigir e o mercado de ações americano começava a perder uma estrutura gráfica. Na época, isso tudo parecia acontecer de forma desconectada. Só que hoje, olhando lá para trás, faz total sentido. E lá em 2008, o petróleo ele não subiu durante a crise, ele subiu antes. Ele pressionou a inflação, ele limitou a capacidade de resposta do Banco Central. E hoje ele volta a mostrar esse mesmo tipo de comportamento. Então eu estou aqui no gráfico do petróleo, tempo gráfico semanal. E aqui nós temos uma sequência de movimentos que sucederam e que antecederam todo o período, né, da crise de 2008, tá? Então, o primeiro movimento foi um longo movimento de acumulação. Olha nesse box cinza aqui, essa caixa cinza, o preço ele passou muito tempo andando de forma lateral. Então, quando o preço está andando de forma lateral, né, ele tem a questão ali da criação de liquidez, tal, e quando ele cria liquidez, ele faz um movimento de manipulação, que é esse movimento do box vermelho aqui, ó. Então, primeiro ele cria liquidez, depois ele vem, ele manipula a liquidez, ele pega toda essa liquidez, ele consome toda essa liquidez e depois ele vem para o movimento expansivo, que é esse box verde aqui, tá? E aqui no movimento expansivo é interessante entender que os rumores daquela crise de 2008 já estavam mais fortes, tá? Então, quando ele começou a subir, né, desenfreadamente aqui, né, passando mais de um ano subindo de maneira forte e constante, a inflação ela começou a pressionar mais, pela própria característica, né, do aumento de preço que a gente tem quando nós temos o custo energético mais caro. Aqui em julho de 2008 aproximadamente foi o pico do movimento expansivo e era quando os rumores e quando na verdade até a narrativa da crise, da recessão de 2008 ela já estava muito forte, daí foi quando o mercado ele começou uma forte correção. E todo esse movimento aqui do box vermelho, ele já era um movimento dentro da crise de 2008 que derrubou todos os mercados. Mas a configuração gráfica é interessante, né? É um movimento de acumulação no box cinza, né? É um movimento de acumulação, depois é um movimento de manipulação e depois é um movimento de expansão, tá? E tudo isso aqui casado com o time da recessão de 2008. E quando a gente vem agora aqui pro momento atual, a gente vê uma configuração muito semelhante, né? A gente vê o preço durante muito tempo em um processo de acumulação, que é o box cinza. Inclusive, né, esses movimentos acontecem nas mesmas regiões de preço, né? A gente pode ver que são as mesmas regiões, basicamente, né, com pouca diferença. Depois, ele vem aqui para o movimento de manipulação, que é a captura de liquidez, aqui na região dos 55. E lá, em 2008, a gente estava na região aqui dos 50, basicamente, então é a mesma região. E aí depois a gente tem aqui, né, um grande movimento expansivo que está acontecendo. Nós estamos aqui no box verde, então nós temos espaço ainda para fazer para pressionar a inflação até a região aqui dos 148, 150, que foi quando chegou o ápice da recessão lá de 2008. Mas notem como o comportamento gráfico está exatamente igual como foi no passado. Um movimento de acumulação, um movimento de manipulação e um movimento de expansão, né? Uma onda expansiva e ela vai provavelmente durar aqui bastante tempo, pressionando cada vez mais a inflação. Já o ouro, lá em 2008, ele não começou a subir junto com a crise. Ele já vinha subindo bem antes. E ele corrigiu justamente quando o estresse começou a aparecer. Isso não era porque o cenário tinha melhorado, mas sim porque o sistema ele precisava de liquidez. E quando o mercado ele precisa de liquidez, ele vende tudo aquilo que ele pode e não aquilo que ele quer.
e hoje o comportamento começa a rimar. E agora nós estamos no gráfico do ouro, tempo gráfico semanal. E aqui está a sequência de movimentos que aconteceram lá em 2008, tá? Então aqui, ó, o ouro ele teve antes da recessão, né, da crise ser anunciada e se desenhar, o ouro ele teve uma forte valorização, né? Ele saiu aqui da região dos 605 no início de 2007 e ele teve uma valorização muito forte até março de 2008 aqui, que ele foi até a região dos 1023, ou seja, ele basicamente dobrou o seu valor, tá? E isso daqui aconteceu antes do período de recessão de 2008. Aqui, ó, em março de 2008, basicamente foi quando os rumores começaram. Note que os times eles batem, né? A gente estava falando lá do petróleo, que era mais ou menos também nessa região aqui, e aí o preço do ouro ele começou a corrigir, e ele começou a fazer aqui uma tendência de baixa, né? Ele subia, né? Fazia uma onda impulsiva de baixa, daí uma onda corretiva de alta, impulsiva de baixa, corretiva de alta, impulsiva de baixa. Então ele entrou aqui, né, em uma tendência de baixa dentro da tendência macro maior. E esse movimento aqui do box vermelho, foi o movimento também da recessão, né? Entre os rumores mais fortes, né, até a recessão de fato acontecer. Então todo esse movimento aqui foi o movimento da recessão. E aqui a questão é, o ouro, ele precificou primeiro, né? O pessoal começou a buscar por proteção dentro do caixote verde aqui, ó. Ele precificou primeiro, depois, quando o sistema entendeu que o negócio era mais sério do que parecia, eles começaram a realizar para ficar líquido, né? Colocar dinheiro no bolso. Veio aqui o box vermelho, que foi o que aconteceu durante a recessão. E logo depois que o clima ficou mais calmo, né? Nós vemos aqui de novo mais um movimento expansivo que durou muito tempo, tá? Então quando a gente traz esse movimento para agora, a gente vê também, ó, o ouro em um forte movimento de alta, ó, no box verde, né? Basicamente, desde o último fundo que ele fez aqui, mais ou menos em abril de 2025, na região dos 3.200, ele foi aqui para a região dos quase 6.000, então ele teve aqui já quase também dobrou de tamanho, tá? E aqui, ó, janeiro de 2026 a gente começou já com rumores, alguma coisa, o pessoal precificando um cenário parecido com 2020, com 2008, e o preço ele teve seu primeiro movimento corretivo. Da mesma forma que aconteceu lá em 2008. Por quê? Porque novamente o mercado está buscando por liquidez. Quando o mercado busca por liquidez, ele realiza aquilo que ele pode e não necessariamente aquilo que ele quer. E o ouro já estava vindo com uma alta muito grande, né? Então o pessoal estava com bastante lucro aqui. E ele entrou aqui agora, ó, dentro daquele box vermelho, que é o box da correção do ouro, tá? Como a gente viu lá em 2008, né? Geralmente a gente tem movimentos que acontecem em ondas, né? Ó, o preço ele sobe, ele cai subindo, né? Onda corretiva de baixa, impulsiva de alta, corretiva de baixa, impulsiva de alta. E a gente tá, se fosse comparar aqui nesse mesmo cenário aqui de 2008, né? Ó, como os boxes eles se correspondem. Então, uma correção aqui do ouro está acontecendo e é correspondente ao box vermelho que nós tínhamos lá em 2008, né? E se esses cenários eles se confirmarem da mesma forma e o gráfico ele precificar o mesmo movimento, a gente vai ter continuidade da queda do ouro aqui até encontrar o fundo máximo, o rumor máximo de uma possível recessão. Só que o ponto mais importante aqui não são esses eventos de forma isolada, é o timing. Porque em 2008 o petróleo subia, o ouro corrigia e o S&P 500 começava a perder a sua principal região de suporte. E tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. E quando esse tipo de coisa acontece, não é só uma coincidência, é o sistema mudando de comportamento. E hoje essa mesma sequência começa a aparecer novamente. O S&P 500 ele ainda sustenta o preço em regiões elevadas, mas ele já não sustenta mais a continuidade do movimento. As tentativas de alta elas falham e a estrutura ela começa a ceder. Então nós temos aqui um topo arredondado que começa a perder a sua base estrutural. E agora eu estou no gráfico do S&P 500, também no tempo gráfico semanal. Então esse movimento lateral aqui do S&P, ó, que ficou caracterizado depois como uma distribuição, né? Obviamente, né, algumas pessoas que
que estavam mais ligadas nesse movimento poderiam ter antecipado isso aqui lá em 2008 e ter visto que isso aqui era uma distribuição, até porque ele estava fazendo aqui esse topo arredondado que demonstra aqui fraqueza, né? Então o time, ele também é bem parecido, ele ficou lateralizando durante um bom tempo, distribuindo durante um bom tempo, né? Até que aqui, ó, maio, abril, março de 2008 foi quando os rumores ficaram mais fortes da recessão, né? Após ele já ter feito todo esse processo de distribuição, mostrando a fraqueza aqui do topo arredondado, veio aqui, né, o pior, que foi quando os mercados caíram basicamente todos juntos, né? Então o S&P ele teve uma queda muito forte. Isso aqui é um processo de distribuição muito clássico, né? O preço ele anda de lado, né? Forma aqui um topo arredondado mostrando a fraqueza. Tentou aqui, né? Fez uma indução aqui, né? Fez aqui uma captura de liquidez, subiu. Aí ele tentou fazer aqui o que seria, se isso aqui fosse uma acumulação, ele seria um spring test aqui. Falhou, fez pivô de baixa e fez a queda, tá? E quando a gente pega o cenário e traz aqui para hoje, olha que interessante, né? Nós também temos aqui um movimento lateral que já está durando um bom tempo, também com um topo arredondado, mostrando a fraqueza. Nesse momento ele está na captura de liquidez, né? Então, dentro da mesma estrutura que a gente falou lá, se isso aqui for uma acumulação, esse cara aqui foi o spring e ele vai fazer aqui um spring de teste, ele vai ter a continuidade da alta. Mas, assim como aconteceu lá em 2008, né? Ele fez o movimento de captura de liquidez, ó. Ele fez o movimento de captura de liquidez, teve boa reação, mas ele não conseguiu sustentar, né? Então, confirmando que isso aqui é uma distribuição. E agora a gente está vendo um cenário muito parecido, né? O topo arredondado, a lateralidade em um topo de mercado. Agora ele fez esse movimento de captura de liquidez e o mercado aguarda aqui para ver quais são os próximos passos, mas muito alinhado com o que aconteceu lá em 2008. Em 2008 existia um excesso claro, que era o mercado imobiliário. O crédito era fácil e a expansão era muito acelerada. Só que ao mesmo tempo o sistema ele começava a perder liquidez. E hoje o cenário ele não é idêntico, tá? Só que os elementos são muito similares. Existe excesso, só que agora ele está concentrado em tecnologia, principalmente em inteligência artificial. Com investimentos massivos, valuações muito elevadas e uma dúvida cada vez mais crescente. Será que todo esse capital investido vai de fato gerar retorno? Só que ao mesmo tempo existe restrição de liquidez também. Os juros estão elevados e o ambiente continua cada vez mais pressionado. Quer dizer, o mecanismo ele até mudou, mas o desequilíbrio continua existindo. E aqui entra a principal diferença entre hoje e 2008, que é o Bitcoin. Em 2008 não existia nenhum ativo que reagisse de forma imediata à liquidez. Hoje já existe. E dentro dos ativos de risco, o Bitcoin tende a ser o mais sensível a isso. Ele responde mais rápido porque ele tem menos fricção, tem menos interferência e tem um fluxo muito mais direto. Então quando a liquidez entra, ele sobe muito mais rápido. Só que quando a liquidez sai, ele sente primeiro. E o que ele mostra agora é exatamente isso. É uma falta de força, uma dificuldade da continuidade. E agora eu estou no gráfico do Bitcoin, né? O nosso queridinho aí, o nosso ativo que mais sente a liquidez. Então, em 2008 a gente não tinha Bitcoin, então a gente não tem como comparar o movimento, né, de 2008 como a gente fez ali com os outros gráficos. Mas a gente, como o Bitcoin, ele sente a liquidez primeiro, tanto a liquidez que entra no sistema quanto a liquidez que sai do sistema, a gente consegue correlacionar tudo isso que a gente já falou até agora com o gráfico do BTC, né? O que a gente tem aqui no gráfico do BTC, em primeira instância aqui é uma demonstração de fraqueza, né? É uma sequência aqui, ó, de bandeiras de baixa. Ele cai com muita velocidade, sobe devagar, cai com muita velocidade, sobe devagar. Isso aqui é um padrão típico de bandeira de baixa. A dificuldade que o Bitcoin está tendo nesse momento é de passar dos 75 mil dólares, tá? A região dos 75 mil dólares seria a região mais importante aqui do preço. Por quê? Porque quando o preço estava nessa bandeira de baixa aqui, nós tínhamos a narrativa do ciclo estendido. As pessoas não conseguiram observar os padrões de fraqueza e estavam esperando por um ciclo estendido aqui nos 75 mil dólares. Consequência, muita gente comprou aqui, esperando o rompimento dos 126. Só que o preço não confirmou, ele fez um movimento de pivô de baixa, ele perdeu essa região, então muita gente ficou comprada aqui.
né? E está esperando o preço retornar para poder sair no 0 a 0 ou com um prejuízo pequeno. Então, enquanto o preço não passar dessa região aqui, fica muito difícil a gente ver uma probabilidade de alta aqui no Bitcoin. E como o Bitcoin ele precifica antes a questão da liquidez, né? A gente já começa a ver pelo próprio formato que está sendo formado que existe uma fraqueza no movimento, né? Se a gente botar aqui o volume, por exemplo, a gente vê uma coisa muito interessante, ó, o preço ele sobe com o volume caindo. Isso daqui é uma falta de força compradora, porque a gente está especulando aqui um movimento de alta. Isso aqui também aconteceu em outros momentos em que o preço tinha esse comportamento, tá? Então aqui também, ó, a gente pode ver que o preço ele subiu, só que o volume, ele era um volume que estava caindo. Aí note como o volume aumenta à medida que o preço cai. Então, isso aqui é uma estrutura de continuação de baixa, e aqui também é uma estrutura de continuação de baixa, até que se prove o contrário, tá? Então, o Bitcoin ele já está sentindo há muito tempo, né, na verdade, né, desde os 126 mil, ele já teve uma queda de basicamente 50%, né? 50%? Ele já teve uma queda de 50%, enquanto S&P, Nasdaq, ouro, né, os outros mercados eles estão ali dentro de um range de distribuição. E o Bitcoin ele já precificou isso tudo, então ele ainda está precificando um cenário com pouca liquidez, né, e até tentando relacionar como que ele vai se comportar em um período, caso o período de 2008 se repita. Por isso que a gente vê a realização de lucro no Bitcoin primeiro. Então, o ponto-chave é ele passar desse box vermelho aqui, que é a zona dos arrependidos, né? Que é o pessoal que comprou achando que o ciclo estendido ia vir e agora tá amargurando uma perda e tá querendo sair no 0 a 0 ou com um pequeno prejuízo. Então, quando ele conseguir romper 75, 76 mil dólares, a maior probabilidade é que a gente veja o Bitcoin aqui na casa dos 80, 85, para depois pensar no movimento maior, porque daí seria só a correção de todo esse movimento, ó. Tudo isso aqui é uma onda impulsiva de baixa, e isso aqui seria uma onda corretiva de baixa, uma onda corretiva de alta para fazer um topo mais alto do que o topo anterior. Topo mais baixo, na verdade, né? Um topo mais baixo do que o topo anterior, para ver se depois ele vai conseguir reverter ou se ele vai continuar a queda de acordo com a liquidez que nós vamos ter no sistema, tá? Então, curto prazo, tem que passar dos 75, 76, tá? Senão, a gente vai ter a continuidade do nosso movimento de queda aqui pro BTC, que já está precificando, né, essa falta de liquidez, todo esse rumor que a gente está tendo em comparação 2026-2008. Enquanto isso não muda, a estrutura também não muda. E se o cenário atual ainda estiver nos estágios iniciais de estresse, o movimento que a gente está vendo agora pode não ser o fundo, mas apenas parte do processo. E 2008 não começou no colapso, ele começou na mudança do comportamento. E hoje alguns desses sinais começam a aparecer novamente. O petróleo está pressionando, o ouro está ajustando e o S&P 500 está perdendo uma estrutura. E a liquidez ainda segue restrita. A única diferença é que agora existe um ativo que pode reagir antes de tudo isso. E se essa sequência estiver se repetindo, o momento atual pode não ser o final, mas o início. O que será que ainda falta para acontecer?